Olá, companheiros e amigos de caminhada. Estamos nós aqui mais uma vez pela bondade divina no nosso trabalho Espiritualidade e Paz, onde nós dedicamos alguns minutos para refletirmos a respeito da vida, a respeito do Senhor Deus, de Jesus, a respeito da natureza dos animais, dos seres humanos, das florestas, enfim, de tudo aquilo que compõe todo esse conjunto do universo onde nós estamos mergulhados como espíritos, criaturas e seres vindo do Pai, para alcançarmos o nosso progresso e podermos estabelecer um mundo melhor cada vez mais. Queremos hoje conversar a respeito de um tema que iniciamos semana passada e que iríamos assim ampliar este assunto hoje, sobre as questões das causas e efeitos e a lei do karma, lei de causas e efeitos e o karma. Inicialmente gostaríamos de conversar sobre esses assuntos com vocês, de maneira que nós possamos refletir um pouco mais. Inicialmente, gostaríamos de conversar sobre algumas leis, duas delas, ou três, relacionadas à física, observadas por Newton, e outra sobre uma lei universal, que é a lei divina. A primeira lei, conhecida como a terceira lei do Newton, conhecida como a lei de ação e reação, onde está estabelecido que toda ação produz uma reação no sentido contrário e na mesma intensidade. A outra é a lei do equilíbrio, ou a segunda lei do Newton, que versa sobre o equilíbrio das forças, e a lei divina, a lei de causas e efeitos, que está intimamente interligada e relacionada com as demais. Nós nos acostumamos a associar a palavra karma a algo ruim ou negativo. O Mahatma Kothi Umi afirmava o seguinte: só reconhecemos uma lei no universo, a lei da harmonia e do perfeito equilíbrio. A lei da harmonia e do perfeito equilíbrio. É interessante essas observações. Não estão elas relacionadas com sofrimento, com desarmonia. Então poderíamos perguntar a questão do karma, onde ele estaria estabelecido aí na lei da harmonia? Está na falta da harmonia. Cada vez que essa harmonia, que é uma lei universal, é quebrada, a própria natureza, para restabelecer esta harmonia, devolve a sua origem essas emanações desarmonizadoras. Logo, o universo devolve a sua origem tudo aquilo que foi gerado em desarmonia, pois o universo é harmonia, e isto é uma lei universal. Aprender a lição da harmonia é despertar a sabedoria. É você aprender que não vale a pena insistir em algo que se desarmoniza e que venha te desarmonizar. Por exemplo, uma relação entre certas pessoas desarmonizadoras, aquelas pessoas que estão sempre brigando, que estão sempre criando dificuldades e problemas, levantando sempre coisas negativas e sempre buscando uma discussão, um desequilíbrio, uma troca contrária de opinião. Então, essas pessoas que têm essa opinião, elas estão desarmonizadas. E é justamente o momento de encontrar alternativas para certas situações, sem quebrarmos a nossa harmonia interior diante desses companheiros
ainda desinformados da lei do amor e da harmonia. O mesmo senhor Kotium, ele estabelece que a harmonia está também na discordância do universo. Mas se ele diz que o universo é harmônico, como é que há desarmonia? O que ele quer dizer na desarmonia no sentido de que cada corpo celeste, por exemplo, está em desarmonia em relação ao outro, está em desacordo com o outro, ou seja, não se aproximam, eles não se chocam. Por exemplo, o Sol em relação à Terra está na perfeita distância estabelecida pelas leis divinas. A Lua cumpre o seu papel, a maré cumpre o seu papel. Tudo está no sentido aparentemente oposto ou desarmônico, um em relação ao outro, mas com respeito às leis que estabelecem o distanciamento, e não só o distanciamento, mas também a ação e o momento próprio de cada um. Então concluímos, pois, que discordar é bom em certo ponto, porque me faz ver as coisas sobre outro ângulo, sobre outro prisma. Assim, a oportunidade de fazer o outro também compreender certas situações que por mim foram levantadas. E aí eu posso observar a minha postura, a minha opinião em relação a do outro e o outro em relação a nós, por ângulos que nós conseguimos entender de formas diferentes, que até então não se via. A discordância, muitas vezes, vem enriquecer a nossa capacidade de compreensão e de reanalisar as nossas posturas e nossos conceitos e pensamentos. Bem, o problema é quando nós fazemos da discordância uma coisa pessoal e inflexível. O problema deixa de ser um ponto de vista para ser uma coisa pessoal, que é a morada do orgulho e da vaidade, quando dizemos, a minha opinião tem que prevalecer, eu é que estou certo. E neste momento em que eu me coloco numa posição inflexível, eu estabeleço a desarmonia entre eu e o meu irmão, sem que antes tenhamos que buscar de uma forma harmônica, tranquila e equilibrada a troca de opiniões para estabelecermos uma verdade ou mesmo um conceito que venha iluminar as nossas mentes, nos valorizar e valorizar os outros. Portanto, temos que observar essas coisas, de que não é a nossa opinião que tem que prevalecer, mas sempre perceber do outro. Uma certa ocasião, visitando um mosteiro, eu tive uma experiência interessante, o mosteiro de São Francisco de Assis, onde um senhor, um padre, que era responsável por aquele templo, nós conversávamos a respeito de opiniões, etc., e ele me disse o seguinte: meu querido, nunca diga que a sua opinião é a certa, é a verdadeira. Quando perguntado sobre uma opinião, nunca responda com exatidão. Diga sempre, ao meu modo de ver, eu penso que isto é assim o assado. Porque você estabelecendo o seu modo de ver num determinado momento em que você cria espaço para modificar aquela opinião quando a verdade fica mais nítida e mais clara e mais reflexiva. E então eu posso mudar a minha ideia de pensar. Porque devemos fugir dos conflitos, pois onde há conflito, há sempre o karma. Não o karma sofrimento, porque karma, voltamos a dizer, não significa que o karma é uma coisa ruim, é um sinônimo de sofrimento. O karma é um sinônimo de desarmonia e que precisa ser harmonizado.
Por esta razão é que nós, estando desarmonizados com as leis divinas, a bondade divina nos faculta a grandiosa bênção de Deus, que é a reencarnação, para que nós possamos voltar em outro momento, após termos refletido a respeito de muitas coisas, no mundo da erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, possamos retornar aqui para corrigir os nossos rumos e chegarmos a resgatar esses karmas que nós criamos por opiniões e pensamentos inflexíveis e que nós nos recusamos a aceitar. Quando nós encarnamos, valorizamos muito a matéria e as suas coisas, e o espírito passa então de autor para ser o personagem, de possuidor para ser o possuído. Exemplo disso é que nós costumamos dizer, especialmente, me refiro agora a algumas pessoas que conhecem um pouco do espiritualismo. Muitas vezes nós costumamos dizer o meu espírito, quando se refere a si mesmo. Às vezes a gente diz, porque o meu espírito, nesse momento eu estou dizendo que o meu corpo físico, a matéria, é possuidora do espírito, quando na verdade o sentido correto é o oposto, é o espírito que está revestido na matéria. Sem o espírito, a matéria deixa de existir. Então não devemos dizer meu espírito, e sim eu espírito. O ser inconsciente de que é um espírito num corpo e não o contrário. Termina de ser deixado levar, muitas vezes, pelas coisas materiais e produzidas, essas coisas materiais, pela ampliação do ego. E aí nós nos emporcalhamos com a vaidade, com o orgulho, com o ego, que toma conta muitas vezes das nossas ações e da nossa personalidade. Então nós emporcalhamos esta encarnação, nós nos sujamos a nós mesmos, quando poderíamos estar aqui a melhorar cada vez mais, a modificar o nosso padrão, a nos tornarmos mais cristalinos. Nossa vida, às vezes, são emporcalhadas com as nossas ações, com os erros, mas que nós achamos nela prazer naquilo que nós produzimos. Há pessoas que fazem do corpo formas de manifestação cultural e outros que utilizam para prostituição, para outras coisas que não são positivas, para exposição do seu corpo, alguns para vender a sua imagem. Há pessoas que usam a sua capacidade de falar para falar de coisas boas, construir versos, cantar, fazer poesias, louvar a Deus, e há outras que utilizam para defamar, para mentir, para fofocar, entre outras coisas mais. Levamos esta lama moral para encarnações vindouras, nas quais estão o nosso karma e a desarmonia que produzimos, é que temos que nos limpar através das lições que as provas e expiações nos trarão. É o resultado das nossas escolhas diante das leis divinas de causa e efeito. Nós tomamos as nossas decisões. A lei de causa e efeito está na mesma proporção, é como que a mesma lei que nós citamos no início, aquela lei do Newton, que fala sobre a ação e a reação, é justamente nesse sentido que também a lei do equilíbrio, de que o nosso querido Totti fala, que no universo tudo é equilíbrio. Nós, seres humanos, é que desequilibramos as coisas, nós desequilibramos a natureza com as nossas ações, muitas vezes destruindo florestas, dizimando animais
da fauna e da flora, poluindo o meio ambiente, nós desarmonizamos o mundo. Mas quando nós buscamos entender a harmonia do universo, onde cada estrela, cada planeta, cada sistema está colocado no lugar certo, nas distâncias certas, nas emanações e nas suas formações corretas, não interferindo uma sobre a outra. E é isso que nós temos que entender. Nós somos espíritos eternos, criados por Deus na sua misericórdia, para que nós possamos nos harmonizarmos e tornar o mundo melhor. Porque quando eu estou harmonizado, eu harmonizo tudo que está em volta de mim. Eu harmonizo, inclusive, o próprio universo. Eu auxilio para que toda essa carga desarmonizadora que se encontra nos corações, projetados no espaço e no tempo, com a minha harmonia eu ajudo a equilibrar. Então, quando eu busco a minha harmonia interior, o meu equilíbrio, eu estou ajudando aquele companheiro que ainda está desarmonizado, desequilibrado. E as energias divinas ajudam a despertar as consciências, para que então nós possamos melhorar cada vez mais a nós mesmos, ao universo, ao nosso irmão, à natureza e a tudo que Deus criou. Quantas oportunidades nós perdemos ao permitirmos nos desviarmos dos caminhos do aprendizado ou do karma que nós mesmos geramos e que estamos aqui não para sofrer, mas para corrigir os rumos. Quantas oportunidades perdidas numa vida quando nós nos desarmonizamos das leis de Deus e jogamos para fora uma reencarnação tão desejada, que tanto tempo nós aguardamos pela misericórdia divina para estarmos aqui e corrigir os nossos rumos. Esperamos por longos tempos, por não estarmos aí pensando em coisas a não ser nos melhorarmos. Sim, quantas oportunidades perdemos ao permitirmos nos desarmonizarmos do caminho do aprendizado ou do karma e jogamos tudo fora. Numa encarnação que poderia ser proveitosa, nos corrigimos em caminhos mais nobres. Concluímos naquilo que Jesus nos ensinou, quando ele dizia que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então as minhas ações devem ser ações sempre no bem, no amor, na paz, na compreensão, na harmonia. Jesus dizia também que não se pode colher uvas de uma figueira. No dizer popular, se diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Então, se eu tenho essa consciência de que tudo que eu jogo em termos de pensamento e de ideias e de posturas equivocadas, toda essa vibração vai ao universo e volta na mesma proporção, conforme a própria lei do Newton, volta na mesma proporção para o emissor, que sou eu. E não só a mim prejudica, mas prejudica aqueles que estão no meu entorno, prejudica a vibração do ambiente, a vibração e o crescimento moral e espiritual daqueles que estão no meu entorno. Não só os que estão perto de mim, mas aqueles que estão também distantes e que precisam da minha vibração para se melhorar. Então vamos semear as boas sementes conforme Jesus, para que nós possamos colher os bons frutos, os frutos da paz, do amor e da felicidade. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que a paz de Deus esteja com você, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, que a luz do Divino Mestre ilumine os nossos caminhos e que tenhamos uma semana abençoada, cheia de amor, de virtude e de muita paz. Que assim seja.